Não, senador, nós estamos aqui no desespero, né? O que o senhor tem para nos oferecer de esperança, né? Aí que possa vir do Congresso Nacional? Como é que está a coisa aí vista daí? Fernão, sendo muito sincero, direto, objetivo, a volta às ruas, de forma ordeira, de forma respeitosa, pacífica, como sempre a gente fez. Aqui a coisa está dominada, né? Você vê a declaração agora recente, agora, minutos atrás, do senador Davi Alcolumbre, do senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, eu estou falando com vocês aqui do Senado Federal, e falando da indicação do Zanin, que deve passar com tranquilidade, como se não tivesse sabatina. A coisa é colocada de uma forma assim, como se não... Sabe? E o Senado é governista. A Câmara, eu posso dizer para vocês uma coisa, está dando um show. Os oposicionistas lá estão conseguindo vitórias, só não conseguiram ontem derrubar esses ministérios, né, esse inchamento da máquina pública aí, porque entraram outros fatores. Olha as coincidências que aconteceram. O Fernão, Coronel Gerson Gomes, quem está nos assistindo. O dia ontem foi muito emblemático, porque começou uma sessão 9 horas da manhã na Câmara e não teve nada, ficou parado esperando essa MP 1154, e os bastidores fervilhando, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. Salas fechadas, com reuniões de líderes, governo do outro lado trabalhando, e olha só quem apareceu na história. O Supremo Tribunal Federal tira um processo do Arthur Lira do meio dessa confusão toda aí e joga na mesa, né? O ministro Toffoli coloca para andar esse processo. Olha a coincidência, no meio disso tudo, e no meio disso tudo é liberado 1,7 bi. Em um dia. B de bola e de índio. É o recorde, segundo alguns jornalistas trouxeram para mim, eu não confirmei, é o recorde de liberação num dia só de governos no Brasil. E essas mágicas ocorreram e a MP foi aprovada. E aprovada aqui no Senado hoje, praticamente sem discussão, porque a gente não teve condição de alterar, foi uma coisa em cima da hora. E eu digo uma coisa para você, a pergunta que o brasileiro faz, e eu me coloco aqui também como um cidadão e que procuro servir no limite das minhas forças à nação, é o seguinte: agora o STF é a base do governo? Porque essa me parece... Ele é o governo. Pois é. O Lula só pensa no exterior e na eternidade. Ele acha o Brasil uma coisa micha. Então eu só vejo a gente tomar as ruas, sabe? Assim, tranquilamente. Eu vou estar nas ruas esse final de semana. Dia 4 de junho vai ter em muitas cidades brasileiras e eu estarei engajado porque a espada está na cabeça de todo mundo que pensa diferente. Nós não vivemos uma democracia. Isso direto. Eu acompanho os seus comentários. Não tem outra maneira da gente virar esse jogo senão essa. Não tem. Senador, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, baseado nessa intervenção aqui da Bia ontem, porque havia uma expectativa muito grande de serem retomados os trabalhos da CPMI hoje, né? E ontem, na verdade, depois disseram que era hoje, e agora passou para terça-feira que vem. E nós sabemos, e eu tenho conversado com o senhor por diversas vezes, da aflição, né? Hoje mesmo eu recebi mais uma mensagem agora de uma brasileira que mora fora do país, está de tornozeleira eletrônica na casa de uma amiga. Eu vou lhe mandar esse relato, se o senhor não recebeu, eu vou lhe mandar esse relato, mas é uma história dramática, triste, porque ela sequer foi à praça, porque ela não tem possibilidade física, ela tem uma deficiência física, ela estava no acampamento e foi presa e continua com o tornozelo eletrônico e não pode voltar para casa dela, ela mora mais de 20 anos fora do país.
Então, vê como é que nós estamos. Agora, essa expectativa ao redor da CPMI parece que ganhou uma nova atração ontem. Eu vou pegar essa fala da Bia Kicis aqui para a gente comentar. Especial do Congresso Nacional, ele entregou um documento omitindo, não se sabe quem da ABIN fez essa adulteração no documento, mas o fato é que omitiu as mais de 11 vezes em que ele foi avisado diretamente, senhor presidente, dos riscos de invasão, de depredação de prédios públicos, ou seja, eles sabiam. Então, meu amigo senador Girão, eu lhe peço que me faça um comentário, até porque as pessoas estão aqui falando que já perderam a esperança, e a nossa expectativa é que dessa CPMI possa haver uma aglutinação, pelo menos de indignação e de constrangimento lá daqueles ministros do STF com essas pessoas que estão sendo injustiçadas, né? O que teve de novidade aí com esse novo capítulo aí do general Gonçalves Dias, o que eu lamento, né? Conheço até o G. Dias, trabalhei com ele e me sinto extremamente envergonhado de saber que existem brasileiros hoje com tornozeleira eletrônica por causa de um ardil que parece que foi montado ali no Palácio do Planalto. Qual foi o impacto disso aí no Congresso Nacional? Em primeiro lugar, dizendo para você que tanto os senadores como deputados estão articulados para pedir a prisão do G. Dias, em virtude de tudo isso, inclusive dessa falsificação, desses alertas. Porque é o seguinte, o que é que acontece? Nós temos uma CPMI que tinha tanta esperança das pessoas, eu não perdi ainda, mas ela foi sequestrada pelo governo Lula, né? O governo que não queria de jeito nenhum que essa CPMI ocorresse. Tanto é que a maioria dos senadores que lá está e de deputados não assinaram o documento, o requerimento para a abertura da CPMI. Então, eles não queriam. E um detalhe, Fernão, Gerson, você que está nos assistindo, olha como a inversão de valores chegou no nível máximo e se perdeu o pudor. Se perdeu o pudor, né? Está tudo muito na cara hoje. A CPMI ou CPI é um instrumento da minoria. É um instrumento típico da oposição. E o governo foi lá, montou em cima, entregou para a relatora Elisiane, que é próxima do Flávio Dino, no esforço de redução de danos ali na hora. A gente conseguiu manter o presidente, que é um cara mais equilibrado, me parece, aberto ao diálogo, que é o Arthur Maia, e o Magno Malta entra numa segunda vice-presidência. Olha, o relatório feito pela senadora Elisiane é muito difícil que não saia com as narrativas, embora nós vamos mostrar todo o tempo, vamos tentar emplacar sub-relatorias, né, na próxima sessão, para que o trabalho seja acompanhado de perto por alguns colegas de visões políticas diferentes. Essa CPI tem que ser técnica. Tem que ser técnica. E a gente vai levar esse caminho. Enquanto a gente tiver isso aqui, ó, rede social no Brasil, porque nós estamos vivendo, eu estava falando, Fernão, há pouco tempo, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas nós não vivemos numa democracia mais. É uma pseudo-democracia, onde tem até parlamentares com redes sociais bloqueadas, você tem empreendedores sendo implacavelmente perseguidos, você tem jornalistas que fazem o seu trabalho, o seu ofício ali de levar informação, eles estão com... Olha só, não é só com o seu meio travado, rede social, eles estão com contas bancárias e passaporte bloqueado. Famílias perseguidas. Famílias, presos políticos. E aí eu vou entrar na questão do Gerson Gomes, né? Dessa pergunta, que tem uma notícia boa para quem está nos acompanhando, né? A pessoa que quer que a justiça prevaleça. Nós conseguimos emplacar uma audiência pública aqui, ontem votamos, graças a Deus passou, na Comissão de Segurança Pública para ouvir advogados que não estão tendo
o seu devido processo legal da defesa, né, de presos, de que não estão tendo acesso aos autos. Nós vamos ouvir o jurista Ives Gandra Martins, nós vamos ouvir o presidente da OAB, estamos convidando todos eles, foi aprovado já. E também o ministro Alexandre de Moraes, de forma respeitosa, que ele vai receber o convite. Se vem ou não, são outros 500. Mas nós estamos aqui buscando fazer a nossa parte. E na CPMI, mesmo sendo minoria, porque eles, repito, sequestraram a CPMI, o governo Lula, e aí, por que esse interesse todo em sequestrar, se eles se dizem vítima? Olha só, eles se dizem vítima e não querem uma investigação, querem blindar, né? Chegaram a oferecer, segundo a grande mídia falou, e parlamentares denunciaram, dezenas de milhões de reais de emendas parlamentares e cargos federais para retirar as assinaturas dessa CPMI. Ou seja, o governo Lula não queria que saísse. Agora tomou conta para blindar. Só posso ter essa... Ou perseguir. Senador, perseguir, né? O senhor destacou aí que, enfim, essa parte institucional da CPI está comprometida porque eles tomaram a relatoria. Então, o efeito que podia sair do relatório, a gente não conta com ele. E o senhor destacou também que, enquanto a gente tiver rede social, nós temos esperança. Então, quer dizer, qual é o grau de articulação dentro do Senado e da Câmara para produzir... Porque uma CPI ela faz efeito muito mais na medida em que ela é espetacularizada, né? Na medida em que ela é divulgada, né? Muito mais do que pelas ações que saem como fruto do relatório, né? O que vocês estão preparando com esse sentido, quer dizer, para organizar essa informação aqui para fora, né? Porque isso, com a situação que nós temos na imprensa hoje, quer dizer, a imprensa que ainda tem estrutura não quer cobrir em grande medida, né? E a imprensa que quer cobrir é essa da internet, que ainda é incipiente, que não tem recursos para cobrir isso na medida necessária. Então, a articulação aí dentro de vocês, né, para fornecer a maior quantidade de informação visual, estruturada disso aí, é fundamental. Vocês estão fazendo alguma coisa com esse sentido? Fundamental, inclusive requerimentos, né? O presidente da CPMI prometeu fazer um trabalho equilibrado, ou seja, ouvindo os depoentes de um lado e de outro, e a gente vai tentar emplacar pessoas importantes que possam ser ouvidas, né? O ministro Flávio Dino, o G. Dias, e aquele fotógrafo da Reuters, né? Que a gente quer entender se foi encenação, aquilo que parece uma encenação, até o ângulo. Não, para aí, vamos fazer de novo. E a gente quer entender por que, com os vazamentos das imagens, eu não falo nem dessa questão da falsificação, que agrava. Mas olha o mérito da história. O fato é que o governo federal soube 2 dias antes que o objetivo dos atos do dia 8 eram destruir fisicamente as instituições aqui na Praça dos Três Poderes. E o que é que o governo fez? Qualquer governo, inclusive em São Paulo, teve um evento, acho que foi no dia 6 de janeiro, em São Paulo, que o governador recém-eleito mobilizou as forças policiais de São Paulo e neutralizou, reforçou a segurança. O que é que o governo federal do Lula, que já tinha assumido há 8 dias, fez? Jogou gasolina na fogueira. Olha, uma coisa eu posso te dizer, a guarda presidencial
foi desmobilizada horas antes do ataque. O efetivo dela foi liberado, a maior parte do efetivo. E a Força de Segurança Nacional, ninguém sabe onde estava. Entendeu? Não estava protegendo. Foi muito fácil. Tudo aconteceu de forma muito fácil. Então, isso, pela legislação brasileira, é um crime também. Né? E a gente precisa... Olha, não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Gente de direita, de centro, de esquerda, quem quer que seja infiltrado, que participou desses atos de vandalismo, depredação, devem ser punidos com o rigor da lei. Agora, respeitado o seu direito à ampla defesa, é isso que não está havendo, né? E o Brasil vive, nós estamos no país do inquérito de fake news, que o mesmo julgador é quem acusa, é o dono da bola, né? Um inquérito que não tem fim, diga-se de passagem, que ele está lá hoje tocando terror no Brasil, que mostra a insegurança jurídica completa. Se a gente se der o trabalho de ler os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cada um deles foi violado e está sendo violado. Cada um deles. Né? Então, não é nem... A Constituição brasileira, então, está no lixo, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer dizer, nós estamos abaixo Nunca chegamos tão baixo, nunca. Exato. Eu queria aproveitar, senador, porque essa sua conexão do que está acontecendo com o STF, eu acho que é importantíssima, porque e o único anteparo que nós temos continua sendo o Senado, ainda que o Senado esteja nesse momento, mas aí nós temos pelo menos 32 senadores que podem erguer a sua voz e colocar isso para que o mundo saiba, que hoje em dia eu falo o mundo porque as conexões são imediatas. Eu estou aqui nos Estados Unidos, estou acompanhando em tempo real. A comunidade brasileira e internacional está acompanhando em tempo real. Então, por exemplo, e eu lhe faço essa pergunta, se existe uma conexão do trabalho da CPMI com a CPI do Distrito Federal. Porque hoje, por exemplo, o general Heleno foi ouvido na CPI do Distrito Federal. E lá eu fiquei sabendo, ouvindo lá os depoimentos, que aquele fotógrafo da Reuters, por exemplo, que o senhor acabou de mencionar, ele não pôde ser convocado na CPI do Distrito Federal porque a esquerda se articulou e retirou e não permitiu que aquela deputada Paula Belmont, que inclusive foi deputada aí no Congresso Nacional, é alguém que conhece, e ela foi impedida de convocar aquele repórter para ele dizer por que ele fez aquela encenação, quem eram aquelas pessoas que combinaram com ele. Eu espero que na CPMI vocês consigam, os senhores consigam convocar esse repórter, mas não só o repórter. Quando o senhor coloca essa questão do Supremo Tribunal Federal, é importantíssimo que a gente, pelo menos, denuncie essa organização que foi feita entre o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, porque nós temos o governador do Distrito Federal cassado, o presidente da PM preso, o secretário de Segurança preso, tudo num sincronismo do ministro Alexandre de Moraes com o Flávio Dino, criminoso, porque essas pessoas estão sendo atingidas e a gente percebe, e o pior, na CPI lá do Distrito Federal, o que eu ouvi hoje é que já existem evidências que mais de 1.000 pessoas estavam hospedadas nos hotéis que chegaram para aquele ato, para depredar, e essa relação eles já receberam do Ministério do Turismo. Então, essa conexão entre as pessoas que estavam no acampamento, que dizem que dali foi o ninho dos terroristas, hoje essa narrativa caiu já na CPI do Distrito Federal. Então, eu lhe pergunto, há essa conexão, esse trabalho a quatro mãos, de inclusive trazer aqueles depoimentos e acrescentar outros depoimentos? Claro, e a gente tem uma equipe que está atenta a tudo que está acontecendo lá, estão cruzando os dados aqui, nós estamos recebendo denúncias da população, do cidadão. Inclusive, Gerson, você que a gente percebe nas suas colocações que está entusiasmado, né, e um pouco preocupado com tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. O que você puder colaborar, eu estou à disposição com a nossa equipe, para que a justiça
seja para todos, né? Então, a gente precisa passar limpo essa história do dia 8 para não ficar só em narrativas. Vocês lembram da CPI da pandemia, aquela da Covid, que o Brasil parou ali no começo, porque depois viram que era uma antecipação do calendário político eleitoral apenas para desgastar o então presidente da República, Bolsonaro. Mas era um espetáculo de 24 horas todo dia, né? Você lembra? 4 vezes por semana a gente chegou a ter sessão, era uma média de 3, mas teve semanas que foram 4, todas as emissoras transmitindo ao vivo. Pergunta como é que está agora, Fernão. Agora, Jefferson. Agora vai ser um dia, estão querendo deixar um dia para a CPMI, e a gente não vê a mobilização de grupos de comunicação, né? Então, isso que eu estava falando com o senhor, que nós temos que fazer uma cobertura né? Paralela. Assim paralela. O relatório paralelo, recurso, também tem a cobertura paralela. Própria não vai fazer. E muita coisa vai acontecer daqui. Eu sei, eu concordo contigo. E muita coisa vai acontecer daqui para lá. Nós estamos começando a CPMI, tem 6 meses de trabalho, e esse governo, do jeito que está, balançando, dando tiro no pé, como fez agora, recebendo o Maduro, essa MP que quase vence agora, é um governo que só pensa em se vingar. É um governo infelizmente, é um governo que não tem apreço nenhum pela democracia, por valores humanos, e a gente está caindo a máscara. Então, ao longo dessa CPMI, mesmo a gente tendo minoria, os dados que a gente pode trazer, mesmo que seja 3 do lado deles, de depoimentos, mas um nosso, para que a gente possa ouvir, eu acho que a gente tem como... a verdade ela vai prevalecer, porque vai ficar muito. Se a relatora não colocar no relatório uma coisa óbvio, nós vamos ter um relatório paralelo. Mas nós aí, vamos ter um outro relatório. Vocês vão ter que fazer um dublê de senador e repórter, entendeu? Porque se não forem vocês, os repórteres, filmarem cada um desses depoimentos, né, e mandar isso para as redes, nós não vamos ter como saber essas coisas. Todos os congressistas, participantes disso aí, senadores e deputados que estão do lado do Brasil, têm que ter essa consciência que vocês vão ter que ser dublê de repórter. Vão ter que ser, concordo. Mas eu digo para você também o seguinte, que o bom é que nós estamos tentando buscar a verdade. Você pode ter convicção disso, né? Eu não quero blindar absolutamente ninguém. A minha intenção quer trazer alguém do governo anterior? Vamos trazer. Vamos trazer desse governo também. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer e eu espero que a população que está gostando de política, uma esperança minha, sabe qual é? Eu vejo o brasileiro cada vez mais gostando de política, acompanhando, cobrando seus representantes. Não, isso o senhor não tem a dúvida que a atitude de vocês, dessa parte sadia do Congresso brasileiro, é uma gratíssima surpresa que está mobilizando muita gente, né, e que essas pessoas estão no seu abandono, né, estão aí, né, à disposição e podem ser mobilizadas, né? Isso é uma soma, é um jogo de ganha-ganha, porque com eles se mobilizando, vocês se mobilizam mais e vice-versa, né? Uma coisa alimenta a outra. E alimenta a outra, perfeitamente. E o dia 4, voltando da importância do dia 4, é porque é uma oportunidade de a gente manifestar essa insatisfação que a gente está vendo no Brasil em todas as esferas, inclusive aqui com o Senado Federal, que engaveta o marco a questão que foi votado na Câmara. Quer dizer, a Câmara está fazendo o seu trabalho, né, com a questão, por exemplo, do decreto legislativo, que praticamente rasga pontos importantes do marco legal do saneamento. A Câmara já fez o seu trabalho para voltar ao que nós aprovamos. Aí o Senado, sabe o que faz?
engaveta. Você quer que eu lhe dê um exemplo do que está acontecendo agora, enquanto a gente está batendo esse papo aqui? O Supremo Tribunal Federal está decidindo a descriminalização do porte de drogas. Sabe o que é que significa isso? Eles estão pegando um trabalho que o Congresso fez 2 vezes, que você que está nos assistindo paga um salário alto do senador, paga uma estrutura que se tem aqui, paga 5 bilhões de reais para isso aqui rodar por ano, e a gente faz as leis. 2 presidentes diferentes, o Lula em 2006 e o Bolsonaro em 2019, sancionam a lei sobre drogas no Brasil e depois o Bolsonaro ratifica. E o Supremo Tribunal Federal pega o recurso extraordinário que estava parado há 8 anos e joga nesse momento de polarização que a gente vive e que não é prioridade. Isso não é prioridade. 80% dos brasileiros são contra a descriminalização das drogas, segundo as pesquisas dos grandes veículos de comunicação. Então, por um ativismo, aí eu vou dizer para você, é um ativismo. E tem um ministro, com todo respeito às pessoas, eu procuro ter muito cuidado, não é por processo, é por respeitar o ser humano. E tem um ministro, que é o Luiz Roberto Barroso, que foi fazer palestra pela legalização da maconha em 2004 em Nova York, junto à Open Society, do bilionário George Soros, e ele nas redes sociais se declara a favor da legalização das drogas, fez palestra, tudo isso, e acredite se quiser, ele votou nesse... E era para ter se declarado suspeito. Eu entrei com o impeachment dele, óbvio que entrei. Né? Dos 3 impeachments que eu já entrei aqui nessa casa, um foi dele, não só por isso, mas por aquela história do voto auditável, que podia ter evitado muito dessa questão que nós estamos vivendo no Brasil, dessa insatisfação. Era para ele não poderia nunca ter vindo aqui, às vésperas da votação da PEC do voto auditável, conversar com lideranças partidárias que, coincidentemente, de um dia para o outro, foram trocados os deputados federais que eram a favor da PEC por deputados federais que eram contra a PEC. As lideranças fizeram isso. Ou seja, se isso não é uma interferência num poder sobre outro, eu não sei mais o que é. Ele fazer uma última pergunta. Uma das esperanças que eu tenho do Senado, mesmo esse Senado com todas essas limitações que o senhor compartilhou, é exatamente a CPI das ONGs, porque essa CPI das ONGs está no Senado. Eu vou colocar só um pedacinho aqui da CPI do MST, que está na Câmara, só como uma emulação, como um estímulo aí para a pergunta que eu vou fazer. Lógica que esses movimentos de invasão de terra, que é crime, fazem. Nós temos aqui cadeiras, nós temos aqui fala do Paulo, fala do Lenin, do Nelson Mandela, Che Guevara, todos líderes revolucionários, terroristas, urbanos e rurais, que são realmente os ídolos da esquerda. O movimento FNL. Então aqui, ó, ocupar e resistir. Então, o que acontece? Só essa visita que o pessoal da CPI do MST fez, que foi inopinada, né? Foi surpresa, ela mostrou o que é um acampamento de doutrinação marxista do MST. Eu fico imaginando o trabalho aí do Senado Federal, com todas essas limitações, mas vocês poderão tocar na ferida, porque essas ONGs são a porta de entrada de muitos desses recursos, não só do Fundo Amazônia, mas muitos recursos. O senhor citou aí a questão da palestra do ministro Barroso lá para a Open Society. Nós sabemos que várias dessas organizações não governamentais recebem dinheiro internacional, e é uma maneira que a esquerda, por décadas, desenvolveu de justamente colocar dinheiro nessas organizações. Então, essa CPI da ONG no Senado, eu, particularmente, tenho uma expectativa. Por que ela não começou? O que está faltando? Atualiza a gente, por favor. Olha, o senador Plínio Valério, toda semana, cobra isso publicamente, e ele já conseguiu que fosse votado, conseguiu as assinaturas e
a instalação dela está aguardando apenas a data de início. O senador Plínio Valério, que é do Amazonas, é aquele mesmo senador que conseguiu hoje, o Brasil deve muito a ele, que é a independência do Banco Central. Agora, no governo anterior, ele foi o autor daquela iniciativa que o Brasil hoje está sendo muito grato a não ter sido ainda, a vaca não ter ido para o brejo por causa daquela iniciativa. Ele é muito obstinado, é um senador do PSDB, e não apenas ele, mas outros colegas estão efetivamente muito empenhados para que essa CPI das ONGs da Amazônia ocorra. Eu acho que a gente pode ter essa boa notícia dentro de pouco tempo. Eu, inclusive, acho que seria bom bate-papo seu, do Fernão, com ele, né? Porque é um senador que tem um histórico muito bonito de trabalho. É jornalista ele, Fernão. E eu acho que vai ser um bate-papo, ele atualizar os dados, qual é a previsão, porque às vezes acontecem coisas nos bastidores, né, que é uma coisa mais ali do autor com o presidente do Senado, que ele pode dar uma ideia mais efetiva. Por que está atrasando, se já tem assinatura, se já foi lido, se está tudo ok, falta só começar. Nós tivemos uma notícia agora, não sei se é verdade, mas eu não pude... E está dizendo o Coronel Gerson, noticia aí, o TRE do Rio Grande do Norte cassou o registro do senador Rogério Marinho agora. O senhor soube alguma coisa disso, dessa notícia? Eu não soube, só que eu vejo uma coisa para você. Todo mundo que é conservador está com a espada na cabeça, meu amigo. Lá no Ceará foram 4 deputados estaduais do PL. E um detalhe, por causa da cota de gênero. Você sabe o que vai acontecer? Desses 4, as 2 mulheres mais votadas estão entre esses 4. Essas 2 vão sair e vão entrar 4 ligadas aí ao PT, ao grupo dominante. Nenhuma mulher. Nenhuma mulher. É piada isso. Aí você pega... Eles tratam bem a Marina Silva e a Sônia Guajajara, né? Passaram tudo que era delas para o Flávio Dino. Isso, eu vi o seu comentário há pouco. Então, quer dizer, a espada está na cabeça de quem pensa diferente desse sistema carcomido que existe no Brasil, e eu fiquei surpreso com essa notícia em primeira mão. Espero que não seja verdade isso. Eu sei que tem muitos outros deputados, né, que estão na mira. Tem o próprio André Fernandes, do Ceará, que está na CPMI, né? Aí Bia Kicis, que está num desses processos, Magno Malta, e tudo de um lado só, viu? Não tem nenhum, é tudo do lado só. Da violência, é uma caçada. Caçada, a palavra é essa. Eu cheguei a fazer o comentário que quando foi feita a cassação ali no Ceará, foi justamente com a chegada do Maduro, e eu até falei que houve um sincronismo, porque essa era a prática, e ainda é a prática, né, de eliminação da oposição. Na Nicarágua, por exemplo, eles ganharam todas as prefeituras do país inteiro, porque eles eliminaram todos os partidos de oposição e praticamente instalaram a mesma situação da eleição em Cuba, porque Cuba tem eleição também, né? Então, é fácil ganhar, né? Com um partido único, você elimina toda a oposição. Só que isso está acontecendo no Brasil, e o que me deixa perplexo, senador, não é o PT, não é nem mesmo aquele que toma tapinha na cara e que teve a missão, dada a missão cumprida. O que me deixa perplexo é o resto do sistema judiciário que assiste a isso, e até as nossas elites, mesmo que sejam social-democratas, que observam isso e percebem que o caminho, como o Fernão fala, o caminho vai nos atingir institucionalmente a todos. O Brasil todo afunda, né? Sim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa metralhadora gira, né? E a gente está vendo o seguinte, muita gente calada, e eu faço aqui um apelo para as pessoas que, porventura, estejam nos assistindo agora ou vão assistir depois, que é hora de escrever artigo, é hora da gente se manifestar nas redes, é hora de juntar a família, é hora de falar com as pessoas, sabe? Porque a gente... nós estamos vivendo um momento de tempos sombrios, de verdade, no Brasil, que eu jamais esperava que a gente fosse viver. A Lava Jato, ela foi enterrada, né? Foi enterrada. Você está vendo aí o ex-governador do Rio, 400 e tantos anos de prisão, solto.
E o Deltan sendo caçado, o Deltan Dallagnol, servidor público exemplar, né? Um menino fantástico, está fazendo um trabalho aqui de coragem, expondo, sabe, as entranhas apodrecidas do Congresso Nacional, e por isso que ele está sendo caçado. Você acha que não foi por causa do PL da censura que ele colocou o nome dos deputados todos que votaram a favor e fez uma campanha? Então, tudo isso é o sistema se vingando. Aconteceu isso na Operação Mãos Limpas, lá na Itália. O crime começou a reagir, né? Depois... O padrão é o da máfia. Né? É o padrão. Essa história não é nova. Criar terror, né? Fazer exemplos. Né? Você pegar o Francisquini lá atrás, né? Deputado que fez uma... estadual, que estava como deputado na época, fez uma live, ou seja, uma autoridade pública questionando o que os eleitores estavam questionando. Tira o mandato dele na marra, entendeu? Aí o Deltan ganha lá no Paraná por unanimidade, e aqui o TSE, num adivinho mediúnico, né, do que vai acontecer, ele tira o mandato dele assim, de 340 e tantos mil paranaenses que votaram. Você tá de brincadeira. Se ninguém tá vendo isso, pelo amor de Deus. Esse pessoal não vai parar até ser detido, né? E só o povo na rua pode deter eles. Só o povo na rua, não tem jeito. E é isso. Senador, nós estamos já no final. Eu queria só lhe pedir que desse uma palavra de estímulo, né, às pessoas não só a irem às ruas no domingo, mas de também não jogarem a toalha, né? Eu tenho feito esse apelo às pessoas de que nós não podemos desistir do Brasil. E eu vejo a repercussão do seu trabalho, eu já tive a oportunidade de lhe falar isso pessoalmente, e o seu exemplo é uma das pessoas que eu acredito que me faz acordar de manhã e me dedicar a isso que eu tenho feito, porque eu tenho visto que vocês nos representam aí em Brasília. Por favor, faz uma despedida aí para a gente. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, estou sempre às ordens aqui. Dizer que vai dar tudo certo, eu não tenho a menor dúvida. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E nós estamos sentindo o peso das escolhas da gente, e o brasileiro está acordando para a política. Eu fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza, em 2017, e posso te dizer que na última Copa do Mundo, eu não sabia 4, 5 nomes de jogadores da seleção brasileira. E o brasileiro também, eu encontrava... Eu gosto de ir ao mercado e nas feiras, conversar com gente de direita, de esquerda, e é impressionante como o brasileiro está gostando de política, cara. Isso me dá tanta esperança, sabe? E aí, eu faço o convite a você. O convite que eu posso fazer é que mantenha firme, certo? Continue cobrando os seus representantes de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Continue orando, você que é católico, é evangélico, espírita ou de outra religião, ou que não tem religião, manda bons pensamentos para a gente, né? E você que pode ir para as ruas, né? É o momento da gente pensar nos filhos e nos netos da gente. A vida é muito passageira. Nós estamos aqui numa missão, todos nós, né? Então, eu acho que dia 4 é embrionário, eu sei, muito em cima, mas é importante que a gente vá para as ruas manifestar a nossa indignação, mas também que nós somos pela liberdade, nós somos pela justiça e pela verdadeira democracia